Amém. Muito boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que esse momento contribua para a instalação e também para o desenvolvimento da mente de Cristo no nosso ser. A consciência do Evangelho em nós. Afinal de contas, a grande vontade de Deus para mim e para você é que sejamos como Cristo. Sejamos como aquele que se deu por nós. Que sejamos como aquele que personificou a vontade de Deus para mim e para você. Isso só nos é possível verdadeiramente caminhando por esse caminho, por essa verdade, a fim de que, à medida com que essa verdade nos lava, a consciência do Evangelho em nós vai sendo elucidada. E nós vamos sendo transformados nas nossas convicções e nas nossas compreensões mais íntimas, mais interiores, a fim de que as nossas atitudes, as nossas ações sejam apenas fruto de uma consciência despertada no Evangelho da Boa Nova de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas, que era um grego convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, e que, segundo ele mesmo diz, no capítulo 1 desse Evangelho, tudo que ele escreveu aqui foi após acurada, minuciosa investigação. E graças a Deus, tudo que ele escreve chega até nós nesse momento. E nós leremos no capítulo 23, a partir do verso 39, o que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, com raiva, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Nós semeamos e estamos colhendo aqui nessa cruz, mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente, com segurança eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu peço que tu nos traga, meu Pai, o discernimento, a compreensão sobre a tua palavra, sobre o teu Evangelho, a fim de que essa boa nova, a boa nova do Cristo vivo, nos habite, nos transforme e vá iluminando o nosso caminho. Que seja como a luz da aurora que vai nos fazendo florescer, que vai iluminando o nosso caminho até ser dia perfeito. Que estejamos firmes em Ti, meu Pai, pela Tua palavra, ancorados em fé no Teu amor. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. A narrativa de Lucas a respeito da crucificação de Cristo, ela se estende por todo o capítulo 23. E esses versículos que nós lemos me chamam muita atenção, sobretudo porque nos mostra na prática que tipo de compreensão, que tipo de visão, que tipo de convicção a respeito da cruz, a respeito de Cristo, me deixa cada vez mais longe de ser habitado pelo Evangelho. Assim como também esses versículos que nós lemos nos mostram também que tipo de compreensão, que tipo de discernimento, que tipo de verdade a ser seguida nos coloca no caminho do Evangelho e, mais do que isso, coloca o Evangelho em nós, despertando em nós a consciência do Evangelho, a mente de Cristo no nosso caminho,
na nossa vida e em tudo que nós fizermos. Eu, por exemplo, me lembro muito bem que desde que eu era muito novo, através de experiências com meus pais, através do testemunho que eles me testemunharam, através de história de caminhada deles, eu fui sendo despertado na consciência do Evangelho desde muito novo. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu não tinha mais do que 5 anos de idade. Eu morava na Rua Málaga, no setor Jardim Europa. Era uma tarde ensolarada de sábado e o meu pai entrou no meu quarto, se assentou na minha cama, abriu a Bíblia no livro de Daniel e me explicou a respeito da história de Daniel. Eu me lembro muito bem como eu fiquei fascinado pela fidelidade de Daniel a Deus e como Deus o livrou na cova dos leões. Eu me lembro muito bem de que essa história começou a ativar em mim essa consciência, começou a ativar em mim a fé verdadeira de que se formos fiéis ao nosso Deus, Ele estará conosco em todas as situações. De modo que o chamado do Evangelho para mim e para você não é a que cultuemos práticas, dogmas e rituais, mas é que sejamos transformados pela fé em Cristo Jesus, a fim de que as nossas obras, as nossas atitudes sejam só desdobramento da boa consciência que o Evangelho nos traz. Eu me lembro claramente de uma história que inclusive minha mãe gosta muito de contar. Quando eu comecei a estudar com 4 anos de idade, quem conhece a região da Vila Boa vai se lembrar muito bem da escola Monteiro Lobato. Eu ingressei naquela escola com 4 anos e durante 16 dias eu chorei copiosamente, porque eu não me adaptava, eu não gostava daquele local, eu não queria ir para a escola, deixar minha casa, deixar minha mãe, eu não queria, eu não conseguia me acostumar com aquilo. Até que no 17º dia de aula, eu cheguei e parecia que estava tudo bem. Eu estava em paz naquele dia, eu me senti seguro naquele dia. E depois de algum tempo, minha mãe esperou ali por alguns minutos, e de repente, quando ela viu que eu realmente estava seguro, que eu estava bem, que eu estava em paz, ela olhou para mim e falou: Bruno, bom, como você está bem hoje, como você está seguro aqui, como você está em paz, eu vou embora e mais tarde eu te busco aqui quando acabar a sua aula. Eu estou indo, meu filho, fica com Deus. E naquele momento eu olhei para minha mãe e falei: mãe, hoje eu estou em paz, hoje eu estou seguro, hoje eu estou tranquilo, eu estou rodeado aqui pelas paredes da escola. Vamos fazer o seguinte, vai com Deus você, porque eu aqui eu estou tranquilo, eu estou completamente seguro aqui. Você não, você vai andar na rua, vai passar às vezes por perigos, você é que precisa da presença de Deus. Vai com Deus você. E naquele dia a minha mãe me explicou que a nossa caminhada com Deus, a nossa relação é com um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E para que Ele estivesse comigo, Ele não precisava não estar com ela. E naquele dia eu comecei a entender que verdadeiramente o nosso Deus não é um Deus abstrato, não é um Deus de longe. O nosso Deus é Deus aqui. O nosso Deus é Deus presente, é Deus Emanuel, é Deus acessível a todo aquele que nele crê. Essas experiências fizeram com que a consciência do Evangelho, graças a Deus, fosse despertada em mim logo cedo. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, como eu já disse no início, nos traz exatamente a visão, primeiramente, de um homem que enxergava aquela situação de uma forma que o afastava completamente de ser habitado pelo Evangelho. Se tu és o Cristo, desce daí. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Na visão daquele homem, um homem que se dizia Deus, que dizia que vinha da parte de Deus, estar pregado numa cruz era um fracasso completo.
Porque na verdade o que ele queria é que a sua projeção de Deus corroborasse com a maldade e com a natureza pecaminosa que ele tinha e que ele carregava dentro de si. E infelizmente essa é uma visão muito presente no nosso meio. Inclusive no meio do povo que se denomina cristão. De um modo que se o evangelho de Cristo não satisfaz um capricho, se o evangelho de Cristo não corrobora, não passa a mão na minha cabeça, se o evangelho de Cristo não me dá margem para que eu cumpra o que aflora da minha natureza pecaminosa, eu o rejeito por completo. Se o evangelho de Cristo não traz nenhum benefício para a carnalidade que há em mim, eu não consigo crer. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, se joga daqui, porque basta você dar uma ordem que os seus anjos vêm e te sustêm. Esse tipo de visão é extremamente perigosa também, porque dá muita margem para que nós não desenvolvamos a fé inabalável no nosso Deus, mas que nós construamos o que nós temos como espiritualidade baseada em crenças, apenas no que a gente pode tocar, apenas no que a gente pode ver, apenas no que aos nossos olhos é prova do que nós podemos ter como uma ilusão de fé. Isso dá vazão, inclusive no meio do povo de Deus, principalmente para o paganismo do nosso meio, de modo que nós não conseguimos crer que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo, através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Eu preciso de algo para tocar, eu preciso de um ritual para fazer. E o paganismo vai tomando conta do nosso meio sem que a gente veja, e muitas vezes usamos o nome de Deus como pretexto para as nossas carnalidades, porque não conseguimos crer. Porque estamos muito atentos ao que o Evangelho pode nos trazer como o que nós temos como concepção de benefício, e não tomamos a nossa cruz. E não assumimos as responsabilidades do caminho. E não queremos absolutamente nada com o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de João, está descrito que Jesus, ele pregava num certo dia, e o tempo foi passando, uma multidão o ouvia. E chegou um momento que ficou tarde, e os discípulos pediram para que Jesus despedisse aquela multidão para que eles pudessem se alimentar. Eles já estavam cansados há muito tempo ouvindo a Jesus. Jesus viu que aquilo não seria viável, pois era muita gente e eles estavam numa parte fora da cidade. Jesus disse: tragam o que vocês têm. Eles trazem alguns pães, alguns peixes. Jesus dá graças a Deus, faz uma multiplicação maravilhosa. Todos comem, se fartam. Jesus despede a multidão, Jesus manda que os discípulos passem para outra margem do mar, Jesus se retira sozinho para orar, e de madrugada, quando Jesus percebe que os discípulos já estavam longe, ele estava a pé, mas isso não era nenhum problema para ele, ele foi andando mesmo sobre o mar. Ele encontra os discípulos numa grande tribulação, com o barco sendo açoitado por ondas muito impetuosas, por ventos muito fortes, por tempestades. Jesus acalma a tempestade. Jesus silencia toda aquela turbulência, eles passam em segurança, e no outro dia, ao amanhecer, aquele povo que se fartou, através do milagre de Jesus, eles veem que Jesus não está mais ali, e eles atravessam a margem também, à procura de Jesus. Quando eles veem Jesus, eles falam: mestre, quando foi que o Senhor veio para cá? Mas Jesus conhece um bajulador de longe.
Jesus é curto e direto. Vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês não estão me procurando pelo que vocês aprenderam de mim. Vocês estão me procurando porque vocês se fartaram ontem. Em outras palavras, vocês não me procuram pelo Evangelho. Vocês me procuram porque vocês encheram o bucho de vocês de pão. Vocês pensam que a relação comigo é essa coisinha banal que atende às carnalidades de vocês, conversa fiada. O final daquele diálogo, aos olhos de muitos, pareceu trágico, porque até mesmo muitos dos discípulos viraram as costas para Jesus e foram embora, porque acharam aquele discurso muito duro. Quando na verdade esse é o evangelho da cruz. Se nós não entendermos de fato que caminhar em Cristo é verdadeiramente tomar a nossa cruz, é comer e beber da sua carne e do seu sangue dia após dia, a consciência do Evangelho jamais nos transformará. A mente de Cristo jamais será instalada e desenvolvida em mim e em você. Vivermos baseados nos nossos caprichos, muitas vezes, usando o nome de Deus para corroborar a tudo isso, é um engano terrível. Deus estava em Cristo Jesus, através da cruz, reconciliando consigo o mundo, através da sua vida, através da sua morte e através da sua ressurreição. Essa visão, por outro lado, estava completamente presente no segundo ladrão apresentado nessa história. Logo de cara, quando ele ouve a murmuração daquele que reclamava com raiva, segundo a versão King James nos diz, aquele que gritava com ódio, como se tivesse algum tipo de direito sobre Jesus, é veementemente repreendido por esse segundo personagem representado nesses versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, o segundo ladrão, ele reconhece exatamente o que nós precisamos reconhecer para termos o ponto de partida da consciência do Evangelho em nós. Exatamente, eu repito, que Deus estava em Jesus o Cristo, ali naquela cruz, reconciliando consigo o mundo. Não temes a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma pena. Ele reconheceu de fato que Deus estava em Jesus naquele momento, que a cruz não era um fracasso, pelo contrário, que naquele momento o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, estava se expondo à vergonha, estava experimentando o inferno, a ausência de Deus por mim e por você, e por Ele também. Esse é o start da consciência do Evangelho, da instalação da mente de Cristo em mim e em você. Reconhecer que Jesus, o Cristo, é a exata expressão de Deus. Jesus, o Cristo, é a face de Deus para mim e para você. Jesus personifica a vontade de Deus como seres humanos para mim e para você. É só a partir daí que eu consigo verdadeiramente caminhar por esse caminho. E só através desse caminho, me alimentando dessa verdade todos os dias, é que eu verdadeiramente tenho vida e que a consciência do Evangelho vai mudando, vai transformando cada canto sombrio das nossas almas, cada convicção profunda que baseia as nossas atitudes. É aí que o Evangelho quer chegar. Afinal de contas, todos nós sabemos que no Éden nós pecamos. De modo que Adão e Eva são apenas figuras arquetípicas para mim e para você. Se nós estivéssemos lá, não seria diferente, com toda certeza. O pecado nos habita. A cobiça por sermos como Deus está intrínseca na nossa carne. O primeiro passo para a nossa mudança e para a expansão de consciência
e para a instalação da mente de Cristo em mim, me livrando das consequências do pecado em mim, é exatamente reconhecer e crer de fato que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo naquela cruz. O segundo passo é dado logo em seguida. Aquele ladrão sabia muito bem que ele estava pendurado naquela cruz com razão. Ele estava apenas colhendo o que os frutos das suas atitudes frutificariam normalmente. Primeiro, nós devemos reconhecer acima de tudo que o nosso Senhor Jesus é a perfeita expressão do ser de Deus. Em segundo lugar, reconhecermos o nosso lugar na criação, de seres caídos, relativos e miseráveis. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, estaremos completamente perdidos. E como é difícil, como o próprio ladrão apresentado aqui nos diz, ensina àquele que estava murmurando e a nós também. Nós muitas vezes não conseguimos temer a Deus, não conseguimos ser moldados pelas leis do Senhor, porque não conseguimos nos submeter a Jesus, o Cristo, a exata expressão do ser de Deus. Esse é o próximo passo da expansão de consciência que o Evangelho da cruz de Cristo gera em mim. Repito, em primeiro lugar, reconhecer e crer de fato que o nosso Senhor se deu por nós. Em segundo lugar, reconhecer o nosso lugar de pecadores e de caídos, de completamente dependentes do sacrifício de Cristo na cruz. De modo que não temos mérito algum em absolutamente nada no nosso processo de salvação, dado a nós através da cruz de Cristo. Uma compreensão absolutamente perigosa que o primeiro ladrão apresentado nos mostra também, é porque quanto mais nós precisamos ver para crer, quanto mais nós precisamos tocar para desenvolvermos as nossas crenças, mais nós baseamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como concepção de fé, no que nós podemos fazer, na força dos nossos braços, nos rituais que nós praticamos. E o centro do sacrifício não é mais a cruz de Cristo, não é mais o sacrifício, a morte e a ressurreição de Deus através da pessoa de Cristo, mas se torna nós. E nós nos relativizamos completamente. Porque se nos baseamos no que nós podemos fazer, nós estamos absolutamente perdidos, porque essa matéria, a basicalidade dessa matéria que nós podemos tocar passa muito rápido. E quando a nossa casa está sobre a areia, na primeira tempestade ela vai embora e o dia mal chegará para todos nós. Só mesmo ancorados em fé, em Cristo Jesus, é que podemos verdadeiramente sermos despertados, ativados na consciência do Evangelho. E a mente de Cristo vai sendo instalada em nós, a fim de que nós verdadeiramente entendamos que primordialmente o Evangelho não atende aos nossos caprichos, mas ele nos dá vida eterna. E essa convicção faz nós atravessarmos a qualquer coisa, a qualquer tempo, porque já nos sabemos seguros, firmes, ancorados nele, assentados nas moradas eternas e celestiais. Esse foi o início da convicção que esse segundo ladrão apresentado teve também quando ele pede de forma maravilhosa para Jesus. Depois de ter reconhecido Deus em Cristo, depois de ter reconhecido a sua condição de miséria, ele faz um pedido incrível, sensacional. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim
Algumas versões dizem, quando entrardes no teu reino, outras dizem, quando vieres no teu reino. Independente da versão, fica muito claro que para aquele homem ali naquele momento, ele creu, ele entendeu que a morte de Jesus na cruz não seria uma condição definitiva. E que na verdade, Jesus o Cristo, a exata expressão do ser de Deus, ressurgiria vencendo a morte. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, acima de todas as coisas. Portanto, Ele fez aquele pedido, um pedido extremamente lindo e sincero: lembra-te de mim. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo o que Deus tem preparado para mim e para você. Muito além de uma lembrança, o Senhor Jesus, no momento de extrema agonia, Ele garante com veemência, com segurança àquele homem: eu não apenas me lembrarei de você, como você seguramente, pela fé no Filho, estará comigo no paraíso hoje. Essa é a segurança que nos faz atravessar qualquer calamidade. É nos sabermos seguros no amor de Deus. É sabermos que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que se deu na cruz por nós. Essa convicção é poderosa. Essa convicção é o que desperta em nós a consciência que nos gera vida e que nos faz atravessar o vale da sombra da morte, tendo a plena convicção de que o Senhor, sim, de que o nosso bom pastor é conosco. Esse é o chamado do Evangelho para mim e para você. Tomemos a nossa cruz e sigamos ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. À medida com que caminhamos, vamos desenvolvendo e fortalecemos a nossa fé, e à medida com que fortalecemos a nossa fé, ancorada nele, no trono da graça, mais e mais a mente de Cristo vai se instalando em mim e vai me transformando por completo, a fim de que as nossas obras e as nossas atitudes, as exterioridades do nosso ser, sejam frutos da boa consciência do Evangelho em nós. Portanto, que acima de tudo, que nos examinemos a nós mesmos todos os dias, para que entendamos de fato onde é que temos ancorado o nosso coração. Que não nos baseemos numa espécie que nós temos como concepção de evangelho, que apenas beneficia e corrobora a maldade que há em mim. Que verdadeiramente neguemos a nós mesmos. Porque é só com arrependimento genuíno, e é só reconhecendo que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo a sua criação, é que verdadeiramente nós temos acesso à consciência do Evangelho, que nos traz certeza inabalável de que, crendo verdadeiramente em Cristo, já habitamos as moradas celestiais e eternas em Cristo Jesus. De modo que seja aqui, nessa vida, ou seja no porvir, seja no que vem pela frente, seja após a morte física, eu sei que na verdade a morte não tem absolutamente nenhum efeito permanente em mim, é apenas uma passagem, e que eu já me saberei seguro nele, com ele, no paraíso, juntamente com o nosso Pai. Essa certeza é poderosa, e que ela nos guie em cada segundo das nossas vidas. Que a consciência do Evangelho, através da fé em Cristo Jesus,
cresça em nós, floresça cada dia mais. E vá brilhando, brilhando, brilhando um pouco mais até ser dia perfeito na nossa caminhada. Esse é o poder que o Evangelho nos traz. É segurança em qualquer situação. Lembre-se sempre, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que porventura pode nos acontecer daqui a pouco, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus que se deu por nós na cruz. Em nome de Jesus, que essa consciência nos guie em cada segundo das nossas vidas. Ponha-se de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor de todas as coisas, Tu estás assentado no Teu trono, meu Pai. Tu reinas, Tu governas sobre todas as coisas. Absolutamente nada foge do Teu controle. Por não haver ninguém maior do que o Senhor, em toda a eternidade o Senhor se coroou. Tu estás revestido de majestade, de honra e de glória. E por mais maravilhoso e estrondoso que isso seja para um ser relativo como nós, o Senhor se faz presente dos nossos lados. O Senhor é acessível, o Senhor é Deus presente aqui e agora a todo aquele que crê no Senhor. O Senhor se deu para que todo aquele que crê em Ti tenha vida eterna. E nós cremos em Ti, meu Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé, que estejamos ancorados em Ti e que a consciência do Evangelho seja despertada, flua em nós e nos guie no Teu caminho, na Tua verdade, e que estejamos completamente seguros de que só em Ti há vida, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.